Olá pessoal, meu nome é Charles Ivo de Oliveira Júnior, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal de Jataí e desenvolvo minha pesquisa no Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas, o LACEN, localizado na UFG. Sou orientado pela professora doutora Andréia Rodrigues Chaves e hoje vou apresentar para vocês os resultados de uma pesquisa nossa intitulada como Classificação do perfil lipídico de pacientes diagnosticados com Covid-19 a partir de espectro de massas, usando análise discriminante por quadrados mínimos parciais, PLS-DA. Bom, a Covid-19 ela é uma doença que teve o seu primeiro relato na cidade de Wuhan, na província da China, no final do ano de 2019. Ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Esse vírus ele é uma única fita de RNA positiva e tem algumas proteínas envolvidas nele, como por exemplo a proteína S, que permite o encaixe do vírus na célula. Temos também a proteína N, que regula a replicação do vírus no corpo humano. E temos a membrana glicoproteica, que envolve todo o material genético desse vírus. Os sintomas da Covid-19 são muito similares ao da gripe, como por exemplo tosse, febre, e em alguns casos pode ocorrer o agravamento da doença, levando assim problemas nas funções de diversos órgãos, como problemas cardíacos, disfunção renais e até mesmo a síndrome do desconforto respiratório agudo grave. Em contrapartida, tem pessoas que são assintomáticas, ou seja, elas possuem o vírus no corpo, elas transmitem esse vírus, mas não sentem nenhum sintoma. Isso é muito preocupante, visto que essas pessoas podem transmitir o vírus e assim aumentar a propagação da doença. Para isso, a testagem eficiente é muito importante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, tem 2 testes que são os mais aceitos para a detecção do SARS-CoV-2, como por exemplo o RT-PCR, que utiliza fluidos da nasofaringe e da orofaringe para realizar a detecção da doença. As principais limitações do RT-PCR é que necessita de instrumentação com alto valor agregado, e também precisa de pessoas especializadas e qualificadas para realizar esse teste. Outro teste são os sorológicos baseados em anticorpos, que são mais simples e possuem um custo inferior ao RT-PCR, porém, dependendo do momento da infecção, pode apresentar resultados falsos negativos, porque o corpo humano pode levar de 1 até 3 semanas para começar a produzir os anticorpos contra o vírus. Sendo assim, a comunidade científica começou a pesquisar biomarcadores que estão envolvidos à infecção por SARS-CoV-2. E os biomarcadores que têm recebido bastante atenção são os lipídios. Os lipídios são moléculas hidrofóbicas ou anfifílicas originadas inteira ou parcialmente por condensação de carbânios de tioésteros ou condensação de carbocato de unidade de isopreno. Os lipídios eles apresentam funções muito importantes no corpo humano, como por exemplo eles ajudam na absorção de vitaminas, são componentes estruturais e funcionais das biomembranas e além disso são mediadores de respostas inflamatórias. Por eles ser mediadores de respostas inflamatórias, a infecção por SARS-CoV-2 pode ter vias metabólicas e elucidar essas vias metabólicas é muito importante para conhecer melhor o prognóstico da doença e assim conseguir traçar novas estratégias farmacológicas eficientes. Algumas pesquisas já foram realizadas correlacionando os mediadores lipídicos à infecção por SARS-CoV-2, como por exemplo na pesquisa de Silva et al. Em 2020. Os autores analisaram fluidos da nasofaringe e da orofaringe por meio da espectrometria de massas em spray de papel e conseguiram verificar diferença significativa nos níveis de fosfadilserina, diglicerídeos, fosfadilcolina, glicerol 3-fosfato. Outra pesquisa muito interessante é a de Kimura et al., que utilizou a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas para avaliar o plasma de pacientes diagnosticados com Covid-19 e comparar com pessoas saudáveis. E assim eles obteve diferença significativa de triglicerídeos, diglicerídeos, fosfadilcolina e ácidos graxos livres. Todas essas pesquisas têm sido muito importantes para conhecer melhor as vias metabólicas que os lipídios estão envolvidos na infecção por SARS-CoV-2. Porém, a principal limitação
durante o processo de coleta de amostras. Todas essas amostras são invasivas e geram desconforto nos pacientes. A coleta do suave, dos fluidos da nasofaringe, tem muitas pessoas que têm problemas respiratórios e não conseguem fazer esse tipo de coleta. E a coleta de plasma necessita de profissionais da saúde para estar coletando o sangue. Sendo assim, o objetivo da nossa pesquisa foi realizar uma avaliação do perfil lipídico de pacientes diagnosticados com Covid-19 em amostras de saliva e comparar com pessoas saudáveis, para assim avaliar quais são os lipídios que estão associados à Covid-19 na saliva. Para isso, a gente realizou uma parceria com a professora doutora Nádia Lago Costa, da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Odontologia. Ela realizou a coleta das amostras de pacientes hospitalares diagnosticados com Covid-19 e também realizou a coleta de pessoas saudáveis. Todos os diagnósticos foram confirmados por meio do RT-PCR. Com isso, a gente alicotou 200 microlitros de salivas e realizou uma extração conhecida como Bly e Dyer. Essa extração recebeu o nome dos dois autores que desenvolveram ela e adaptaram, e ela é muito interessante porque ela favorece diversas classes de lipídios. E como a gente está realizando uma análise on-target, uma análise sem alvo, é muito importante que todas as classes dos lipídios sejam favorecidas. Com isso, foram alicotados 200 microlitros de saliva e misturados com 500 microlitros de cloroformio, 500 microlitros de metanol e 250 microlitros de água. Posteriormente, foi realizada uma homogenização em sistema de vórtex e centrifugação. A fase orgânica foi coletada e guardada, e na fase aquosa foi realizada uma reextração com 500 microlitros de cloroformio. Posteriormente, foi realizada homogenização em sistema de vórtex, centrifugação. A fase orgânica da reextração foi adicionada com a fase orgânica da primeira extração e evaporada e ressuspendidas em 200 microlitros de metanol. E assim foi realizada uma análise no espectrômetro de massa Q-Exactive, equipado com uma fonte de ionização de eletrospray, e aplicamos 3,5 kV no capilar. A faixa de ração massa-carga que a gente escolheu para realizar essa análise foi de 150 até 1200. Para realizar isso de forma automática, a gente utilizou um injetor automático, um cromatógrafo líquido da marca Agilent, modelo Infinity 1. O tratamento de dados foi realizado, todos os cálculos foram feitos no MATLAB, e o modelo de classificação foi construído usando o PLSDA e a seleção de variáveis pelo método da seleção dos preditores ordenados para análise discriminante, OPSDA. Aqui eu apresento para vocês os espectros de massas. O primeiro são de pacientes hospitalares e o segundo são de pacientes saudáveis. A gente percebe que teve um favorecimento das razões massa-carga, como por exemplo, de 150 até 600 a gente observa maiores íons, e também teve uma intensidade mais acentuada. E isso se repetiu em todas as amostras. A classificação do OPSDA e do PLSDA foi dividido em amostras de treinamento. 70% das amostras foi treinamento e 30% das amostras foi teste. A gente percebe uma alta sensibilidade e especificidade desse teste e um erro relativamente baixo. Sendo assim, esse teste é muito interessante para uma triagem rápida e efetiva de pacientes diagnosticados com Covid-19 e de pacientes que não têm Covid-19. A gente plotamos isso em um gráfico e a gente percebeu que teve alguns erros que não foram tão significativos durante o treinamento, porém, quando foi aplicado no teste, não teve nenhum erro, o que mostra que esse modelo é bastante eficiente para essa triagem rápida de espectros de massas combinado com análise quimiométrica. Sendo assim,
Esses resultados preliminares sugerem que a análise de saliva por espectrometria de massas combinada com métodos quimiométricos são uma ferramenta poderosa para a classificação da Covid-19. E a partir desses resultados, a gente vai investigar a classificação de grupos positivos e negativos para a Covid-19 relacionado a alguns fatores de riscos, como por exemplo hipertensão, diabetes e idade. E posteriormente será realizado a elucidação estrutural das razões massa-cargas que tiver diferença estatística significativa, para assim propor as rotas metabólicas dos lipídios salivares associados à infecção por SARS-CoV-2. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui me ouvindo, agradecer à Universidade Federal de Jataí, ao Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, à Faculdade de Odontologia da UFG, agradecer ao LACEN e agradecer o fomento da CAPES. Muito obrigado a todos.